vai perguntando e não tem muito esquema. E vai atualizando também. E aí, meu, aguardando vocês enquanto eu tomo um gole d'água. Deixa eu ver, temos 6 pessoas aqui, é isso? Vamos ver, meu, falta 12, tinha 18. Bah, só porque eu falei que no celular era mais rápido os comentários, agora no computador aqui apareceu mais rápido, né? Às vezes a tecnologia nos passa a perna. Então disse a Nicole e o João Vitor que tá tudo certo. Boa. Então tá. Gurizada, sempre lembrando, né? Aproveitando que a gente tá no YouTube, vocês viram que agora com essa história aí de quarentena, eu até criei um canal no YouTube, né? Então todas as lives que eu tô fazendo aqui no Objetivo fica disponível lá para vocês. Eu até procuro dar uma editada, eu tiro essa parte inicial, que a gente troca uma ideia, tiro a parte final ali que eu me despeço para ficar um pouco mais rápido para quem quiser reassistir, ou os colegas, né, que não puderam assistir ao vivo para poderem assistir lá, ficar uma aula mais direta e reta, tá? Então fica essa dica, acessa lá meu canal, que daí tem as aulas nossas do Objetivo, beleza? Vamos dar então na aula de hoje, deixa eu trocar aqui a câmera. Tudo certinho? Vamos dar-lhe? Pessoal, vamos continuar então falando a respeito de função quadrática, né? Que eu acho que a gente viu nas últimas 2 aulas, né? A gente falou de função quadrática. É um assunto tão importante que a gente não pode discutir a aula de hoje, eu acho que ainda vou discutir até a aula que vem, para trabalhar bastante esse conteúdo com vocês, que é bem importante. Cai na URGS, cai no Enem, sempre cai coisa de função quadrática e não são questões tão difíceis assim. Bom, função quadrática, para vocês terem uma noção do quanto é importante, vocês devem lembrar lá do 9º ano ou na 8ª série, não sei se vocês fizeram 8ª série ou 9º ano, poxa, a gente passa quase que um ano inteiro só estudando equação de segundo grau, a fórmula de Bhaskara para resolver. Depois, no primeiro ano, no próprio 9º ano, o cara já fala de função de segundo grau, função quadrática, enfim, o nome tanto faz. Já fala ali de raízes, fala de soma e produto, vértice da parábola. Então, poxa, é um assunto tão importante que a gente se dedica bastante tempo na escola. Então, não é à toa que aqui no cursinho a gente também dedica algumas aulas para ela, né? Vamos dar então? Vamos falar da função quadrática. Retomando o que a gente tinha comentado na aula passada, né? O forte da aula passada foi o famoso vértice da parábola. O vértice da parábola é bem o ponto no meio dela. Esse ponto no meio, ele pode estar aqui embaixo. Aqui embaixo eu não digo em relação ao eixo, tá, gurizada? Eu digo aqui embaixo em relação à parte mais de baixo da tua parábola, que esse buraco dela, eu sempre esqueço, é para cima, aqui para baixo é um vale, aqui para cima é um pico, né? Então é o ponto que está localizado no vale da tua parábola, ou ele pode ser também o ponto que está localizado no pico da tua parábola. Me corrija se eu estiver errado, tá? Esses nomes não são bem matemáticos, esses nomes são mais geográficos, talvez? Então esse vértice vai ser o cara que vai estar localizado bem no meio. Ele pode ser chamado de ponto de mínimo, caso ele esteja lá no vale da tua parábola, e ele pode ser chamado de ponto de máximo, caso ele esteja lá no pico da tua parábola. Esse que é o segredo dele. Como ele é um ponto, lembra que quando a gente está num plano cartesiano, todos os pontos têm coordenada x e coordenada y, e é justo que o vértice também tenha essas coordenadas. O vértice ele tem coordenada xv e yv, de x do vértice e y do vértice, né? Meio autoexplicativo ali o nosso nomezinho. E a gente tem como descobrir essas coordenadas a partir da nossa lei da função. O x do vértice faz a relação de menos o coeficiente b dividido por 2 vezes o a. Já o y do vértice, a coordenada vertical dele, né, vai ser menos o delta, sim, o mesmo delta lá da fórmula de Bhaskara, dividido por 4 vezes o coeficiente a. A gente comentou sobre isso na aula passada. Também falei, né, que para quem quer um método um pouco mais lógico e talvez ao mesmo tempo meio preguiçoso, porque quer decorar menos coisa, mas tem que estar ligado que vai passar um pouquinho mais de trabalho, e eu na época do cursinho preferia passar esse trabalho ao invés de decorar coisas, tu pode sempre pensar também que o x do vértice, como ele está bem no meio da tua parábola, se tu conhecer as tuas raízes e tu fizer a média aritmética entre as raízes, vai te dar justamente o x do vértice que está no meio das raízes. Então, por isso que a gente definiu aqui que o x do vértice também pode ser x1 mais x2 dividido por 2, onde esses x1 e x2 são as raízes. E para descobrir o y do vértice, lembra que quando tu tem uma lei da função, se tu tem um x de um ponto e quer descobrir o y dele, é só pegar esse x e jogar lá dentro da função e calcular o y. Então, anotei aqui para nós que o y do vértice pode ser também o x do vértice aplicado lá na função. Aí calcula, vai à luta, tu vai conseguir descobrir o y, beleza? Depois, na aula passada, a gente também comentou como a gente pode esboçar um gráfico decente de função de segundo grau.
para tu fazer um gráfico decente, tu precisa de alguns elementos importantes para nós. Eu tinha anotado, acho que até um passo a passo aqui pra gente, eu não sei se eu vou colocar na mesma ordem da aula passada, tá? Mas eu lembro que eu tinha passado 3 passos para vocês. O primeiro passo para a gente fazer um gráfico decente, vou colocar aqui o primeiro passo, era a gente usar o ponto de interseção, né? Com o eixo Y. Então vamos colocar aqui o ponto de interseção com o eixo Y. É mais difícil de escrever do que de fazer. Ponto de interseção. Aqui embaixo. Deixa eu apagar. Deu. Ponto de interseção com o eixo Y. Vou colocar assim, com Y. Tu vai lembrar que vai ser o eixo Y. Depois, no segundo passo que eu coloquei, a gente vai determinar alguns pontos chaves, tá? Para marcar ali no teu plano cartesiano. O teu segundo passo, se eu não me engano, eu tinha passado para vocês, que era tu descobrir as raízes, né? Então, o segundo passo vai ser tu determinar as raízes, porque esses caras vão ser pontos importantes no teu gráfico também. Então, aqui a gente faz as raízes. E por último, o terceiro passo, tu vai pegar e usar o que a gente aprendeu, que é o vértice da tua parábola. Então, o terceiro passo, vou meter aqui que vai ser descobrir o vértice. E é isso, com esses 3 passos tu consegue fazer um bom gráfico. Lembram disso? Vou colocar assim, ó, vértice. Com esses 3 passos a gente consegue facilmente fazer um gráfico muito bom dessa função aqui que eu coloquei. Tá exemplo 2, porque na aula passada a gente fez um exemplo 1. Então vamos pegar e fazer esse exemplo 2 aqui, pode ser? Ô meu, vocês aí que estão acompanhando, ó, 16 pessoas, vocês estão me ouvindo aí, tá tudo certinho, né? Vocês têm um lápis e papel aí na mão? Sim ou não? Porque, sinceramente, eu queria que vocês tentassem fazer essa questão. Queria que vocês, sei lá, em 2, 3 minutinhos, vocês esboçassem esse gráfico. Queria colocar vocês um pouquinho no trabalho. Faz tempo que eu não passo um exercício para vocês fazerem. Pode ser? Deixa eu ver os comentários aí de vocês. Pega um lápis e um papel aí rapidinho. Vamos esboçar junto esse gráfico. Quero que vocês tentem fazer antes de eu corrigir. Pode ser? Vamos fazer uma aula mais interativa que é importante, né? Não adianta só a gente ficar olhando o professor fazer. Bah, é fácil. Aí tu chega lá na hora da prova e, ó, não consegue. Pode ser? Deixa eu aguardar os comentários ali. Ó, a Nicole disse sim, boa. A Luísio disse sim, boa. Gostei, gurizada, gostei. E gostei que o pessoal tá metendo umas fotos ali já, ó. A Nicole tem uma foto, o Aloysio tem uma foto, o João Vitor tem que colocar uma foto ainda. Ó, a Daniele tem foto também. Sim, prof. Boa. Peguem aí, então um lápis e um papel, façam rapidinho. Agora são 9h24. Tipo, antes das 9h30 eu já estou corrigindo a questão. Pode ser? Uns 3, 4 minutinhos aí para vocês tentarem fazer. Pode ser? Faça esse passo a passo. Determina ali o ponto de interseção com y, que lembra que tem a ver com o coeficiente c, que é aquele último cara ali da tua expressão. Determina as raízes. Minha dica é faz por soma e produto porque é mais fácil, mas se quiser fazer básica pode fazer. E o vértice aí, tu escolhe qual é o procedimento que tu vai fazer. Beleza? Já retorna aí. Vou só desligar minha câmera, mas eu vou ficar acompanhando vocês nos comentários. Só para não atrapalhar aqui e não desviar o foco. É grande foco, né? Ficar olhando para o professor.
E aí, conseguiram fazer? Viram? Posso meter-lhe uma correção aqui? Enquanto vocês falam aqui, eu vou escrevendo algumas coisinhas já. Um plano cartesiano de canto aqui para nós. Aí, espero que dê espaço, né, para fazer tudo. É perigoso fazer o desenho antes de fazer os cálculos. Beleza? Vamos corrigir? Pode ser? Olha só, o primeiro passo ali é tu determinar, então, o teu ponto de interseção com o eixo Y. O ponto de interseção com o eixo Y, lembra sempre que ele vai estar associado com o teu termo independente. Então, vai estar associado com este cara aqui, ó, o menos 8. Sim? Então, esse menos 8 aqui vai ser onde a tua parábola vai cruzar o eixo Y. Então, vai cruzar lá para baixo, né? Eu até, de repente, fiz o gráfico meio mal, tinha que ser um pouquinho mais lá para baixo. Ah, mas também, a escala aqui se dane também, né? Vamos dar ele aqui, né? Espero que vocês tenham feito um pouquinho mais com escala do que eu. Então, vou meter ele aqui, ó, o menos 8 e azar. O menos 8 vai estar aqui. Beleza? É onde a tua parábola vai cruzar no eixo Y. Agora, falta só a gente determinar todo o resto. Vamos lá, as raízes da função. As raízes da função eu gosto de fazer por soma e produto, porque ela é um pouquinho mais rápida de fazer. Então vamos fazer aqui, descobrir as raízes. Vou meter uns cálculos aqui para nós em verde. Aumentei um pouquinho. Para tu descobrir as raízes, como que eu faço? Eu faço por soma e produto. A soma das raízes é menos o coeficiente b sobre o coeficiente a. Menos o coeficiente b, tu vai fazer menos o 6. Então vai ficar assim, ó, menos 6 dividido por coeficiente a é menos 1. Então, eu vou dividir menos 6 por menos 1. Isso aqui vai dar 6 positivo, concordam? Depois, nós temos o produto das raízes. O produto das raízes é o coeficiente c sobre o coeficiente a. Então, tu vai ter o menos 8 dividido por menos 1, que é o coeficiente a. Menos 8 por menos 1 vai dar mais 8. Aí a pergunta que não quer calar, quais são os dois caras que somados dão 6 e multiplicados dão 8? A dica que eu dou sempre para vocês é testar primeiro os produtos. Quais são os produtos que dão 8? Faz 2 vezes 4, menos 2 vezes menos 4, menos 1 vezes menos 8, 1 vezes 8. Eu acho que são esses, né? Aí, se tu pensar um pouquinho, tu vai chegar à conclusão que as tuas raízes só podem ser o x1 vai valer 2 e o x2 vai valer 4. Vamos testar para ver se deu certo? 2 mais 4 deu a soma que é 6, fechou. 2 vezes 4 deu o produto que é 8, fechou também. Beleza, então a gente já encontrou dois pontos importantes do nosso gráfico, que serão os pontos aqui 2 e 4. Então vou marcar aqui. Vai ficar bem fora de escala, né? Espero que depois dê certo essa parábola aqui. Tu vai ter aqui o ponto 2 e depois o ponto aqui 4, né? Mais ou menos aqui assim, talvez. Feito? E vamos por último, então, descobrir o x e o y do vértice. O vértice é um ponto importante também da nossa parábola. Opa, peraí que bugou. Deu. O vértice, lembra que eu comentei com vocês que tu pode usar as fórmulas ou aproveitando que tu já tem algumas relações aqui, lembra que o x do vértice vai ser bem o meio das raízes. Então, eu vou fazer através desse método, tá? Vou pegar outra cor aqui, então agora vai ser, sei lá, laranja. O vértice vai ser o laranja ali. Então, eu vou pegar o x do vértice, vai ser a média das raízes. Vai ser 2 mais 4 dividido por 2. Então, vai ser 2 mais 4 dividido por 2. 2 mais 4 dá 6 dividido por 2, também conhecido como 3. Então, vou vir aqui e marcar que o meu x do vértice vai estar bem no meio das raízes. Vai ser o ponto ali de coordenada x3. Só que lembra que se o ponto tem coordenada x, tem que ter coordenada y também. E aí a gente vai descobrir. Como que eu vou fazer? Eu vou aplicar esse 3 na tua função e ver o que vai acontecer. Então, eu vou pegar a minha g e vou calcular a g de 3, que é aplicar o 3 no lugar do x. Vou ficar com isso aqui. G de 3 é igual menos, aí onde tem x tu coloca 3. Não esquece que está elevado ao quadrado. Ah, estou arrependido já de colocar tanta cor, porque dá um trabalho. Mais 6 vezes o 3. E no final ali tem um
menos 8, termo independente. Belezinha? Calculando esse cara aqui, menos 3 ao quadrado, 3 ao quadrado é 9, só que fica menos 9. Então aqui vai dar menos 9. 6 vezes 3 é também conhecido como 18. E depois ali a gente tem menos 8. Igual. 18 menos 8 dá 10. 10 com menos 9, aqui vai dar, ó, eu fiquei com menos 9, mais, peraí que ficou pequeno, né? Menos 9, mais 10. Isso aqui quanto que dá? Tem que ser 1. Então o teu y do vértice vai ter coordenada 1. Aí vocês vão ver que o gráfico vai ficar meio fora de escala, tá? Mas azar, meu, azar. Ó, o 3 vai ligar com o 1. Vou colocar aqui em cima. Aí tu vai ter o vértice da parábola localizado aqui. Esse é o famoso vértice. Como eu tracei raízes, o vértice e o termo independente, agora é só pegar e fazer a parábola e ser feliz. Claro, né? Faça com cuidado a parábola, porque é difícil de desenhar um pouquinho, de vez em quando. Eu vou fazer para cá assim e para cá assim também. Agora eu quero ver eu passar por aquele 8 ali, ó. Ó, olha como passou bem. Ai, vamos lá, vamos lá. Ah, com muito sacrifício. Deus o livre. E aí fechou. Que ficou meio cagado, né, meu? Mas já eras. Ficou aquele o teu gráfico, então, da tua função G. Acharam esse gráfico aí, sim ou não? Aguardo aí vocês. Deixa eu ver. A Stephanie disse sim. E uma galera tinha dito sim também, só que eu acho que era sim em relação às coisas anteriores que eu fiz, né? Deixa eu ver aqui o que vocês falaram. Vamos ver se atualiza mais rápido pelo celular. Deixa eu ver. Não, vocês falaram sim agora, né? Pelo menos foi que entrou para mim agora ali. Pelo menos a Stephanie falou sim agora em relação ao gráfico. Concordam com esse gráfico, sim ou não? Então lembrem sempre que para tu fazer um gráfico bom, tu precisa desses pontos. Eles são chaves da tua função. Tranquilo? É diferente, né? Na função afim, lembra que quaisquer 2 pontos tu conseguia fazer um gráfico super bom. Agora, no caso da parábola, tu precisa especificamente desses se tu quiser fazer um gráfico bom. Vou seguir. Agora vamos trabalhar aqui um pouquinho, antes da gente fazer um pequeno intervalo, né? Que a gente sempre gosta de fazer. Mas vou passar um pouquinho ali do tempo do intervalo, né? Porque vocês tiveram aquele recado inicial ali do Leandro. Mas vamos fazer essa questão antes que eu quero mostrar para vocês como que pode cair uma questão de vértice da parábola. Porque se vocês observaram bem no meu primeiro slide, eu falei que vértice da parábola era super importante no Enem. Eu até destaquei ali e coloquei do lado Enem, porque cai direto, tá? Essa questão não é do Enem, mas ela podia muito bem ser uma questão do Enem. E na sequência a gente vai fazer, né, depois do intervalo, inclusive quero que vocês façam daí uma questão do Enem a respeito de vértice da parábola. Te liga só, acho que a minha câmera não está na frente, né? Não. Durante uma situação de emergência, o capitão de um barco dispara um sinalizador para avisar a guarda costeira. A trajetória que o sinal luminoso descreve é um arco de parábola. Tá aqui o sinal, ó. Ele faz um arco de parábola. E eu acho que eu até tinha comentado com vocês quando a gente começou a definir a função quadrática, eu falei que ela está muito presente quando tu faz o lançamento, né, de projéteis. Então, se tu, é projéteis? Acho que é, né? Então, se tu atira lá um sinalizador para cima, ele vai fazer aquela trajetória parabólica. A função, a função que descreve o movimento do sinal luminoso é dada por, e ele te dá uma função. Vou até destacar aqui para nós, ó. Sendo h a altura do sinal, em metro, e t o tempo decorrido após o disparo em segundo. A altura máxima que esse sinal luminoso pode atingir, quantos segundos se passam após o disparo até o sinal luminoso atingir a altura máxima, e quantos segundos se passam após o disparo até o sinal luminoso cair na água são, respectivamente. Aí eu não coloquei as alternativas porque a gente não precisa, a gente vai calcular. Só sublinhando aqui para nós, ele quer saber o seguinte, ele quer saber a altura máxima, ele quer saber quantos segundos se passam até atingir a altura máxima. Vou colocar aqui, até atingir a altura máxima. E depois ele pergunta quantos segundos até ela cair na água. Ó. Até cair na água. Se ligaram? Essas são as informações que ele pede. Então, cuidado. Na prova do Enem, ou de repente da URGS também, se cair uma questão que envolva um problema, é mais difícil, né? Porque a URGS é mais direta e reta, ela trabalha mais com a matemática teórica mesmo, não traz tantos problemas assim. O Enem já te traz problemas para resolver. E tu tem que se ligar. Se tu tem uma função de segundo grau e aparece aquela palavrinha altura máxima, altura mínima, lucro máximo, lucro mínimo, alguma coisa máxima, alguma coisa mínima, já desconfia que tu vai ter que usar ideias de vértice da parábola, tá? Sempre desconfia.
que eu dou de dica também para você sempre? Meu, na dúvida, faz um desenho para tentar entender o que está acontecendo. Eu vou fazer um eixo, eu vou fazer aqui um gráfico, né? Meter uns eixos aqui, só para a gente tentar entender o que está acontecendo, tá? Não precisa se preocupar tanto assim com a qualidade, porque é só para a gente entender. Na vertical, tu tem essa variável aqui, que é a altura. Então aqui a gente vai ter a altura. Na horizontal, a gente tem essa variável aqui, que é o tempo. Então te liga só, no Enem, sempre, quase sempre, né, não vai ser simplesmente eixo Y, eixo X. Não, esses eixos vão te trazer informações. Nesse exemplo, o eixo te traz altura na vertical e tempo na horizontal. Então cuidado, no Enem sempre tem informações nos eixos. Isso aqui é uma função de segundo grau, obviamente. Está vendo que o A é negativo? O A é aquele cara que fica junto do termo de grau 2. Então, como o teu A é negativo, lembra que a parábola vai ser virada para baixo, né, concavidade. E tá vendo que ele não tem termo independente também? Ele não tem o C ali. E o que a gente viu? Que quando não tem o C, ele cruza no zero. Então, se tu for pensar num esboço de parábola, vocês concordam comigo que ela vai ser algo mais ou menos assim, ó? Sim ou não? E ela vai seguir aqui para baixo e vai seguir aqui para cima. Para baixo também, né? Burro, para cima. Vai seguir aqui para baixo para o outro lado, sim ou não? De novo, por que ela passa aqui pelo zero? Porque não tem termo independente. Depois, por que ela é virada para baixo? Por causa do negativo, tá? E Sor, por que tu não fez aqui a continuação da parábola? Porque vocês concordam que se o eixo te traz informação de altura, faz sentido tu ter altura negativa? Não, né? A não ser que daqui a pouco ali a questão te trouxesse alguma ideia que queria saber a profundidade lá de alguma coisa do sinal ele cair lá no mar, né? Que ele daqui a pouco pensasse assim, que o eixo aqui, né? O eixo da altura ele ia pegar e trazer ali o zero, o nível do mar, e aí para baixo ia ser a profundidade. Mas não é o caso da questão. Então, para nós, a parábola ali para baixo nem interessa. Importa essa parte de cima, que vai ser justamente a trajetória ali da luz. Concordam até aí? Sim ou não? Sim, deixa eu ver o que vocês estão falando ali. O Reginaldo era uma das coisas anteriores. Tá, boa, Reginaldo. Vamos dar ali então nessa questão. Olha só, a altura máxima do teu sinal luminoso, concorda que a altura máxima, se essa parábola descreve a trajetória, vai ser exatamente aqui o y do vértice, sim ou não? Ó, o y do vértice vai ser o máximo que a tua altura pode atingir. Ó, não pode atingir mais coisas, né? Aquele é um máximo. E aí, a outra pergunta que ele faz é quantos segundos se passam para atingir a altura máxima? Então tem que ser a coordenada ali horizontal que vai te dar essa altura máxima. Então aqui ele vai querer o x do vértice. Tranquilo? Aqui na verdade, se o cara quisesse ser chato pra caramba, tu poderia colocar h, né, do vértice, porque aqui é o eixo h, e aqui t do vértice, porque é o eixo t, mas tá, tanto faz, tá? Vou colocar x, v e y, v, porque é mais legal. Tranquilo? Entender a lógica até aí? E depois ele pergunta quantos segundos se passam até o sinal luminoso cair na água. Cair na água, tu concorda que vai ser quando a tua altura for zero? O que tu tem de informação? Que ele parte de uma altura zero e depois ele vai pegar e cair na altura zero também. Só que tu concorda que esse cair na altura zero não vão ser exatamente as raízes? Esse cara aqui não é uma das raízes e esse cara aqui não é outra das raízes, sim ou não? Se concordaram com tudo isso, a gente vai matar a questão certamente. Ó, a Stephanie falou que concorda ali com o que eu tinha falado anteriormente. Boa, Stephanie. Vamos dar então, agora é só calcular, gurizada, e ser feliz. Eu vou pegar então e calcular. Vou pegar ali primeiro a altura máxima e o tempo ali que dá a altura máxima, pode ser? O x e o y do vértice. Vou calcular, deixa eu ver onde é que vai ter espaço. Aqui em cima, talvez? Acho que sim, né? Vou aumentar um pouquinho. Aí. Então, meu x do vértice, que vai ser este cara aqui, vai ser o tempo que vai dar a tua altura máxima. Lembra que o x do vértice pela fórmula, agora vou fazer pela formulinha, vai ser menos b sobre 2a. Então, tu vai pegar menos o coeficiente b, o b está aqui, né? Cuidado que está com ordem trocada, mas não confunde. O b é o cara que acompanha o termo de grau 1. Então, vai ser menos 80 dividido pelo a, que é menos 5. Menos 80 dividido por menos 5. Quanto que dá menos 80 dividido por 5? Quanto que vai dar isso aí? Pode ser mais 16? Sim ou não? Pode ou não pode? E sim, né? Pode ser? Aliás, isso aqui eu vou trazer até uma dica para vocês. Olha essa dica. Tu dividir alguma coisa por 5 é bem fácil. Eu quero dividir. Pegar os caras positivos, tá? 80 por 5.
Isso aqui não é a mesma coisa. Lembra que tu sempre pode multiplicar em cima e embaixo por o mesmo valor a tua fração, né? Tu concorda que se eu multiplicar por 2 em cima, dá 160 e por 2 embaixo dá 10? E quando tu divide por 10 é só, ó, cortar o zero. Então isso aqui dá 16. Qual é a dica então? Dividir por 5, tu dobra o cara de cima e depois corta um zero ou anda uma casa tua vírgula, tá? Esse que é o segredo. De novo, dobro de cima e depois divide por 10, que é simplesmente deslocar a vírgula ou cortar um zero se estiver sobrando. Tá? Assim a gente consegue fazer o cálculo um pouquinho mais rápido. Então aqui o x do vértice vai ser 16. Depois o y do vértice, vamos tentar fazer pela fórmula também, pode ser? A fórmula do y do vértice é menos o delta dividido por 4 vezes o coeficiente a. Menos, aí vou colocar um parênteses aqui no delta e vamos calcular quanto que ele vai valer. O delta é b ao quadrado, então vai ser esse termo aqui ao quadrado, que é o 80 ao quadrado, menos 4 vezes o coeficiente a, que é menos 5, vezes o coeficiente c, que é, olha que delícia aqui, vezes zero, boa, daí vai cortar tudo isso aqui. E tudo dividido por 4 vezes o a, que é menos 5. Ó, falei que ia faltar espaço. Deixa eu fazer aqui a conta aqui embaixo, o que falta para nós. Tu vai ter ali, então, para resolver aquele delta, né? O b ao quadrado, que é o 80 ao quadrado, isso aqui vai dar 8 vezes 8 é 16 e depois completa com 2 zeros, 1.600. E aqui, essa parte toda corta, né? Concorda? Ó, menos 4 vezes menos 5 vezes 0, cortou tudo. Coisa boa. 1.600, só que é menos, né? Porque tem um menos aqui na frente. Dividido embaixo por 4 vezes menos 5 dá menos 20. Aí eu já vou cortar um zero para ficar mais feliz e eu já sei que o resultado vai dar positivo porque menos com menos dá mais. 160 por 2, quanto que dá 160 por 2? Isso é também conhecido como 80. Então tu vai ter que o teu y do vértice vai ser 80. Aí lembra o que era o x do vértice? Era o tempo. Então tu vai ter aqui 16 segundos. Lembra o que era o y do vértice? Era a tua altura em metros. Então aqui tu vai ter 80 metros como altura máxima. Já respondemos duas informações. Vou até destacar aqui para a gente então que duas coisas já estão respondidas. Ó. O tempo que dá a altura máxima e depois aqui a nossa altura máxima, usando x e y do vértice, tranquilo? É duas coisas que a prova pode te pedir. Eu trouxe esse exemplo inicial para a gente porque ele pede tanto o tempo que dá a altura máxima quanto a altura máxima. Geralmente no Enem ele te pergunta uma coisa ou outra, mas tu não pode estar perdido, tá? Sempre tem que pensar nos eixos. Pô, pediu a altura máxima, tá na vertical, vai ser o y do vértice. Pediu o tempo, que vai ser na horizontal, vai ser o x do vértice, tá? Cuidado, sempre tem que estar ligado nisso. Não pode se confundir. Depois, para concluir, falta ainda a gente descobrir quando que o teu disparo cai de novo, que vai ser aqui, né? Ele parte do zero, faz toda a trajetória e cai na água de novo. Então vai ser esta raiz aqui. Vamos determinar a raiz. Inclusive vai ser bem fácil de determinar aquela raiz. Não precisa nem meter Bhaskara, nem some produto, te liga só. Tu tem ali, eu vou anotar aqui embaixo, tu tem a altura, aqui é para ser t, não é para ser x. O h de t é igual, só reposicionar, menos 5t ao quadrado mais 80t. O que a gente tem? Se a gente quer descobrir aquela raiz ali, que daí também seria t1 e t2, se tu quisesse ser chato, né, e não x, porque a gente está falando em variável t, mas tanto faz, tu sempre tem que igualar a tua função a zero. Isso é igual a menos 5t ao quadrado mais 80t. Eu estou fazendo por um outro método, tá, gurizada? Que em vez de fazer Bhaskara, eu vou pegar e trabalhar com fatoração. Não sei se o professor Ricardo chegou a comentar isso aqui com vocês, ou vocês lembram da época da escola, mas quando tu tem uma chamada equação incompleta do segundo grau, que é esse caso aqui, porque não tem o C, tu pode fazer sem recorrer a Bhaskara, tá? Mas se quiser, faz Bhaskara também. Se quiser, faz subproduto também, dá certo, não tem problema. O que eu vou fazer? Eu vou trabalhar com fatoração. Eu vou fazer assim. O que eu posso deixar em evidência entre esses caras? Se tem t aqui e tem t aqui, eu posso deixar um t em evidência. Esse menos 5 e esse 80, eles têm divisor comum? Tem, né? Concordam que ambos são divisíveis por 5? Então, vou colocar assim, ó. 5t em evidência. Aí tu vai fazer menos 5t ao quadrado dividido por 5t, isso dá menos t. 80t dividido por 5t, corta t com t,
E 80 dividido por 5, a gente já viu essa conta antes, dá 16, né? Então aqui vai dar mais 16. Isso é igual a zero. Aí a gente quebra em dois casos. Lembra, pensa que isso aqui é uma multiplicação. Isso vezes isso. Qual é a forma de multiplicação de dois caras, desse aqui e esse aqui dá zero? Ou essa primeira parte é zero, ou essa segunda parte é zero. Então vamos lá. O primeiro caso é se 5t é igual a zero. Qual é o t que resolve isso aqui? Só pode ser t igual a zero. Isso aqui é uma das tuas raízes, que vai ser esse cara aqui, ó, o zero, a raiz que está ali bem na origem do plano cartesiano. Depois, para concluir, a gente vai descobrir a outra raiz, que vai ser quando que essa segunda expressão, quando que menos t mais 16, quando que isso dá zero? Vai ser quando menos t for igual a menos 16, ou ainda, melhor ainda, quando t valer 16. Aqui vai ser a tua segunda raiz, o T2. E lembra que a unidade de medida é em segundos. Então, esse cara aqui, o teu sinal luminoso, vai cair quando completar 16 segundos a tua trajetória do projétil. Vou destacar que aqui está a nossa última resposta, 16 segundos. Se ligaram ou não? Sim ou não, me digam aí vocês. A questão não era tão difícil assim, mas ela era uma questão extensa, né? Te ganha no cansaço. Então, no Enem, né, provavelmente eles vão te pedir ou o x do vértice, ou o y do vértice, ou quando o teu projétil cai na água. Eles não vão pedir as três coisas juntas porque fica meio extenso de fazer a questão, apesar de não ser uma questão tão difícil assim. Concordam aí comigo, sim ou não? Aguardo os comentários de vocês e eu vou tomar um gole d'água porque eu estou falando demais hoje. Sim ou não? Vamos ver aqui o que vocês têm para me falar. Conseguiram entender de boas, pessoal? Se vocês entenderam de boas essa questão, certamente a gente vai matar a pau as questões do Enem que tem x e y do vértice. Boa, Nicole disse sim. Boa, Nicole. Daniele Coutinho disse sim, uma carinha feliz. Boa, gostei de ver. Aloysio, sim. Boa, gurizada. Gostei de ver, gostei de ver. Mais alguém aí para se manifestar, meu? Será que estão aí ou tô falando casparede? Ó, a Stephanie sempre participa, né? Disse sim, motivadaça. Pessoal, então agora é 9h50. Podemos voltar 9h55? 4 minutinhos, 5 minutinhos para vocês aliviarem a cabeça, pode ser? Mas voltem, eu tô ligado aqui que tem 16, 17 pessoas, então eu vou cobrar aí se vocês não vierem depois, né, meu? Pode ser 5 minutinhos aí para vocês descansarem, esfriarem a cabeça, e quando a gente voltar a gente faz ali mais uma ou duas questões de vértice da parábola, e depois eu quero comentar uma matéria nova com vocês que é bem importante também. Ela não é tão recorrente assim, mas como vocês querem média, a gente tem que ver tudo que puder ali de função quadrática. Tranquilo? Já retorna aí então, meu. Vou deixar aqui a live, vou só desligar a minha câmera, né, o microfone, e vou dar uma pausa na live, mas o link vai ser o mesmo, tá? Daqui a, quando for exatamente ali 9h56, 57, 56, né, para definir ali o tempo direitinho para vocês, aí eu vou estar de volta aqui, tá? Vou interromper aqui, mas dá um F5 quando for 9h56.
Só aproveitando ali, olha só, a Stephanie tá mais esperta que eu. Tá, primeiro que aqui, minha câmera tá na frente, né? Vocês não chegaram a avisar ali, não sei se na hora dos cálculos eu tava na frente também. Primeiro eu vou desligar minha câmera aqui pra não ficar na frente de vocês. Segunda coisa, olha ali a dica da Stephanie, meu. Olha só, viajei aqui, viajei, né? Às vezes o cara quer fazer a questão tão na correria que dá um pequeno erro. Aqui é 2 vezes o coeficiente A, e aqui eu coloquei só o A, ó. Coloquei só o menos 5. Então só arruma aí, e eu arrumo aqui, e aqui na verdade é 2 vezes o menos 5. Aí vai dar um pouquinho diferente, mas vamos arrumar rapidinho aqui. A gente vai ter 2 vezes o menos 5. Então vai ficar menos 80 dividido por... Aqui vai dar menos 10. Então aqui vai dar mais 8 segundos. Só faz essa pequena alteração aqui que eu me passei. Acontece. 8 segundos. Aí, agora foi. Então aqui é 8 segundos, 80 metros e aqui sim vai ser 16 segundos. Até porque se aqui fosse 16 segundos também, não faria sentido o x do vértice ser 16 e a raiz também ser 16, né? Nada a ver. Boa, Stephanie. Valeu, valeu. Arrumei. Então aí já sim ou não? Para a gente seguir na matéria, acho que sim, né? Deixa eu ver aí. Feito, Stephanie, era isso aí, né? Me passei, acontece. Deixa eu ver ali, quem mais aí? Já voltaram, será? A live já voltou. Bah, 12 pessoas assistindo. Boa. Tá, o resto da galera aí vem vindo ao longo do caminho. Vamos dar então, vamos fazer uma questão, inclusive essa eu quero que vocês façam, vocês já vão começar trabalhando, tá? Vou só dar uma dica inicial para vocês. E eu vou ligar minha câmera aqui para vocês me assistirem. Questão do Enem, questão do Enem. Vou tirar, tá, liguei a câmera e vou desligar de novo para vocês lerem, tá? Vamos ver essa questão do Enem. A empresa WQTU Cosmético vende um determinado produto X, cujo custo de fabricação de cada unidade é dado por, e aí eu já vou sublinhar, ó, ele te dá uma primeira informação, que ele te diz assim, ó, tem lá um cosmético lá, sei lá, um produto X, que o custo, isso é bem comum aparecer no Enem, tá? Questões que envolvam custo, então te liga, custo de fabricação de cada unidade é dado por, aí ele te dá essa expressão aqui como teu custo, beleza? E o seu valor de venda, então vou até já sublinhar aqui que ele vai te dar um valor de venda, é expresso pela função, ele te dá esta expressão aqui. Então, tu tem o custo com essa expressão, a venda com essa expressão aqui. Continuando, a empresa vendeu 10 unidades do produto X, contudo, a mesma deseja saber quantas unidades precisa vender para obter um lucro máximo. Tá vendo que já apareceu a palavra máximo aqui? O que eu falei para vocês? Que se tem alguma coisa de grau 2 e tem alguma coisa máxima ou mínima, já desconfia que vai ser um problema que envolve x e y do vértice, já desconfia. Pergunta: a quantidade máxima de unidades a serem vendidas pela empresa WQTU para obtenção do maior lucro. Eu já vou dar a dica para vocês que é o seguinte, um lucro, isso é bem importante vocês saberem, tá? O lucro de alguma coisa vai ser sempre assim, o lucro é igual ao quanto entra de grana, né, a receita, menos o custo. Sempre assim. Isso é importante vocês saberem para a gente conseguir resolver a questão. O que tu vai fazer então? Tu vai pegar a expressão que te dá a receita, que no caso é as vendas ali, né? A expressão que define a venda, e vai fazer menos a função que te traz o custo. Fazendo isso, tu vai criar uma função que vai ser a função lucro em função do x. É isso que tu vai determinar. Isso eu deixo para vocês fazerem os cálculos, tá? 5 minutinhos para vocês tentarem resolver a questão. Montou a equação, montou a função que vai gerar o teu lucro, tu vai pensar qual é a quantidade de unidades que está representado pelo x ali na tua expressão, quanto que vai ser o x para te dar a quantidade máxima ali de venda, né? O lucro máximo. Então, cuidado, ele poderia perguntar o lucro máximo, que estaria na vertical informação, ou ele pode te perguntar as unidades para dar o lucro máximo, que daí sim seria, aí sim é o caso do eixo X. Cuidado, tá? Tem esses dois tipos de questão, como eu falei para vocês. 5 minutinhos para vocês fazerem, contando a partir de agora, é 10 e 2, 10 e 7, eu venho aqui e corrijo. Pode ser? Estou nos comentários aí vendo vocês. Ó, o Reginaldo falou, tô aqui. Nicole, sim. Tá, boa.
E aí, voltei. Vamos dar então, respondi ali para Juliane, né, se o gabarito estava certo dela, e no fim eu vou resolver agora, 1 minuto depois. Olha só, vamos resolver essa questão. Então, o que a gente tinha que estar ligado ali? Criar essa função lucro para depois sim trabalhar em cima do máximo ou mínimo dela. No caso, ela pede ali a quantidade para dar o lucro máximo. Então, primeira coisa, qual é a função receita? A função receita é, ali é a expressão que define a venda. Então, vai ser 180x menos 116. Espera aí, meu, que deu uma travadita no PC. Ah, meu Deus, agora voltou, né? Bugado. Tá, aí vai ser 180x menos 116, a expressão ali da venda, menos a tua expressão que define o custo. Mete um parênteses, cuidado. Isso aqui vai ser 3x ao quadrado mais 232. E agora vamos à luta, vamos calcular. O teu lucro em função do x vai ser igual 180x menos 116, e aí tu vai trocar o sinal desses caras. Fica menos 3x ao quadrado e fica menos 232. Então, o teu lucro, né, em função do x vai ser igual. O que a gente consegue juntar aqui, né? O menos 3x ao quadrado, vou só colocar ele na frente, porque a gente gosta de colocar o termo de grau 2 na frente. 180x não consegue juntar com ninguém, então fica aqui mais 180x. E aí esse sim tu consegue juntar com esse, né? 116 negativo com 232 negativo. Quanto que vai dar isso? Menos 348? Sim. Aí essa então é a tua famosa função lucro. Aí tu trabalha em cima dela. Se tu quer saber lucro máximo, se tu quer saber quantidade de produtos que te dão lucro máximo. Como ele quer saber as unidades do lucro máximo, então tu vai calcular o famoso x do vértice. O x do vértice a gente lembra que é menos o coeficiente b sobre 2 vezes o coeficiente a. Então, o teu x do vértice vai ser igual menos o b, então é menos 180, dividido por 2 vezes o a. Quanto que é o a? Menos 3. Então, tu vai fazer 2 vezes menos 3. Isso aqui vai te dar menos 180 sobre 2 vezes menos 3, menos 6. 180 negativo por 6 negativo, eu já sei que vai dar positivo. E 180 por 6 pode fazer 18 por 6, que dá 3, e depois só completa com o zero que faltou. Então, tu vai ter 30 unidades, até meter aqui unidades, que vai ser a quantidade de produto que tu tem que vender para te dar o lucro máximo, como manda a letra B, como disse a Juliane antes ali. Perguntou se esse é o gabarito. Beleza, pessoal? Sim ou não? É assim que a gente faz uma questão, então, de x ou y do vértice no Enem. Tá bem comum cair. Então se liga, é uma questão que não é tão difícil assim da gente acertar. Tranquilinho, sim ou não? Sim, né? Vou passar o slide aqui, porque tem um certo delay, né, do YouTube, mas qualquer coisa, se vocês disserem que não, eu volto nesse slide que a gente trabalha em cima dessa questão novamente. Mas é isto. Essa questão aqui eu vou passar e eu vou trabalhar com ela na aula que vem, tá? Porque eu quero comentar um pouquinho de matéria nova com vocês, né? Essa parte inicial da aula a gente estava retomando conceitos da aula passada e fazendo exercício, vendo como é que pode cair em prova. Mas vamos dar então nessa matéria nova aqui que eu quero discutir com vocês, que é como determinar. Olha quem apareceu ali, grande professor Maurício Capita. Falou, vamos cupincha, matemática tri. Pessoal, gravem esse nome aí, matemática tri, tá? Gravem aí. Não vou dar mais spoiler, mas gravem esse nome, que esse nome vai ser importante. Matemática tri dos guri Maurício, Reginaldo e Felipe. Vamos dar-lhe. Pessoal, função quadrática, então, a gente pode determinar a lei da função a partir do gráfico, tá? Lembra que lá, quando a gente estava estudando função afim, a gente conseguia também determinar, a partir do gráfico, a lei da função. Na função quadrática, também a gente consegue. O processo é um pouco diferente, mas ele não é tão difícil assim, e já foi questão do Enem, já foi questão da URGS. Não é algo tão recorrente assim, mas é importante a gente estudar também, porque se cair, tu vai se garantir nessa questão. Vamos dar-lhe então. Olha só, tem 2 métodos para a gente determinar ali a tua lei da função a partir do gráfico. A primeira coisa que a gente tem que saber é que para tu poder começar a tentar descobrir a lei da tua função, de uma função quadrática, lembra que na função afim tu precisava de 2 pontos, né? Na de segundo grau, tu precisa de pelo menos 3 pontos, tá? Para começar já a brincadeira. Pelo menos 3 pontos.
Se tu tem 3 pontos, aí tu vai poder começar a brincar com a coisa. O primeiro método que eu vou ensinar para vocês, vou ensinar 2 para vocês escolherem o que vocês gostam mais, é o método da forma fatorada. Eu acho mais fácil. Então vamos ver que pontos que a gente conhece desse gráfico. A gente tem esse ponto aqui, que é a interseção com o eixo y, né? É o ponto que tem coordenada x, 0 e y3. Depois a gente tem esse ponto aqui, que vai ser uma das raízes. Aqui eu vou chamar de x2. E aqui tu conhece também a outra das raízes, né? Lembra que a raiz é onde a tua parábola cruza o eixo x. Então aqui vai ser o teu x1, tranquilo? Conheço 3 pontos, ponto de interseção, x1 e x2. E eu vou jogar isso nessa famosa forma fatorada. Isso aqui vem lá da teoria de polinômios, que a gente vai estudar mais para o final do ano, tá? A forma fatorada de um polinômio. No caso aqui um polinômio de segundo grau, porque é uma função de segundo grau. Qual é a moral dessa forma fatorada? Tu tem x, que é da variável, menos x1, que é a raiz, x, que é a variável, menos x2, que é a outra das raízes, esses caras se multiplicam, e tu ainda tem um coeficiente a aqui. Eu vou jogar os pontos que eu conheço aqui nessa forma fatorada. Qual vai ser o segredo? Primeiro, tu ignora esse a aqui, tá? Deixa ele de canto. Vou fazer o seguinte, a f de x vai ser igual ao a, eu só vou repetir, abre parênteses, x menos a raiz eu conheço. Vou colocar aqui, então, menos 1. X menos, aí a raiz que é menos 1. Cuidado, meti um parênteses porque tem um menos ali na frente e vai trocar o sinal daquela coisa ali, eu ia falar um palavrão. Vezes, o outro é x menos a outra das raízes. A outra raiz é 3. Então, vou colocar ali para nós o 3. Sim ou não? Só substituir as raízes ali na tua forma fatorada. Essa é a primeira parte da coisa. Sim. Qual vai ser a segunda parte? Eu posso até arrumar essa aqui, né? Eu vou só primeiro arrumar esse menos 1 aqui, que vai dar mais 1. Eu vou ficar, então, com f de x igual coeficiente a, que eu ainda vou descobrir, vezes x mais 1, vezes x menos 3. Agora, concorda que numa função a gente conhece o a, né? Então, a gente tem que, de alguma forma, descobrir esse coeficiente a. E para tu descobrir esse coeficiente a, tu vai usar aquele outro ponto que eu ainda não usei. Lembra que eu falei que tu precisava conhecer 3 pontos, né? Tu precisa conhecer uma raiz, precisa conhecer a outra raiz, e tu tem que conhecer também algum outro ponto. Poderia ser essa interseção, poderia ser qualquer ponto. Ele poderia daqui a pouco te dar, sei lá, esse cara aqui, que ia ter uma coordenada y, não sei. O que importa é que tu tem que ter um terceiro ponto para substituir. O que tu vai fazer? Para descobrir esse coeficiente a que está faltando, tu vai substituir um ponto que não seja as raízes, tá? Vai ser o teu terceiro ponto ali. Então, vou anotar aqui que a gente tem que substituir um ponto na tua função. E aí vocês vão ver, olha que bonito o que vai acontecer. Deixa eu vir para cá. Então, nessa função aqui, agora eu vou colocar as coordenadas desse ponto de interseção. Qual é o y desse ponto? É o 3. Aonde tem, então, f de x, que representa o meu y, eu vou colocar 3. Então, aqui vai ficar 3 igual. Abre parênteses. Peraí, aqui faltou o a, né? Abre parênteses. No lugar do x, eu vou colocar o x daquele ponto. Então, eu vou colocar 0. Então, ali eu vou ficar com 0. Tenho mais 1. Fechei. Abre parênteses. No lugar do x, eu vou colocar o x do ponto, que é 0. Então, aqui vou meter um 0. E lembra que junto ali com o x tem o menos 3. Tá, substituir tudo e agora é só fazer os cálculos e ser feliz. Menos 3, fechei. Tá vendo que eu criei uma equação que a única letra que eu tenho para descobrir é esse a? Então eu criei uma relação boa para descobrir aquele coeficiente. Eliminei ali a variável x. Eu tenho 3 igual a a, que multiplica 0 mais 1, barbada, 1, vezes 0 menos 3, barbada também, dá menos 3. Fica assim, ó, vezes menos 3. 3 é igual a vezes 1 é a vezes menos 3 é menos 3a. Como eu quero descobrir o a, eu passo esse menos 3 lá para o outro lado dividindo. Então, tu vai ficar com a igual a 3 dividido por menos 3. Concordam que dá menos 1? Sim ou não?
eu descobri, então, aquele cara que me faltava, que era o coeficiente A. Vou sublinhar aqui para nós. Aí, descobrimos esse cara que falta. Aí, o que tu vai fazer? Como eu descobri o A, tu vai voltar ele aqui nessa expressão, para a gente matar a questão. Tu vai ter assim, ó, f de x igual o A vale menos 1, vezes x mais 1, vezes x menos 3. E só para ficar com cara de função, tu vai fazer o chuveirinho aqui, vai fazer a distributiva. Vai fazer x vezes x, x vezes menos 3. 1 vezes x, 1 vezes menos 3. E depois multiplica tudo por menos 1, e aí sim a gente vai ter a nossa lei da função bonitinha, como geralmente ela se apresenta em prova e como geralmente ela vai estar nas alternativas, beleza? Só eu vou ter que fazer aqui em cima, porque faltou espaço, né? Vamos lá, x vezes x dá x ao quadrado, estou fazendo o chuveirinho lá em cima. X vezes menos 3 dá menos 3x. 1 vezes x dá x. E 1 vezes menos 3 dá menos 3. Posso juntar esses caras aqui. Fico com x ao quadrado. Aqui vai dar menos 2x e aqui vai dar menos 3. Só que lembra que tem essa porcaria desse menos 1 aqui multiplicando tudo, sim ou não? Então, tu vai ter que multiplicar todos esses caras por menos 1. Só que multiplicar por menos 1 é fácil. É só trocar o sinal de tudo. Aqui vai dar menos x ao quadrado, aqui vai dar mais 2x e aqui vai dar mais 3. Então, a tua expressão final da função vai ser esta aqui. f de x é igual a menos x ao quadrado mais 2x e ainda tem um mais 3 lá como termo independente. Vou até destacar que essa é a tua expressão final. A gente determinou através da famosa forma fatorada, lá da teoria de polinômios. Sim ou não, gurizada? Me digam aí. Deixa eu ver ali o Reginaldo. Vamos, matemática tri. Matemática tri dos guri. Boa. E aí, pessoal, conseguiram compreender o raciocínio, então, da forma fatorada? De novo, o que eu fiz? Só retomando. Tu tem que estar ligado, tu tem que ter de ferramenta aquela fórmula, digamos, né, na tua cabeça para aplicar na hora da prova. Pega as raízes, joga no x1 e x2. E ali só faz um pequeno ajuste, né, caso tu tenha algo desse tipo aqui, né, menos 1 vira mais 1. Inclusive, podia ter feito até de cabeça. Eu fiz ali com calma para mostrar para vocês como é que funciona o processo. Fez isso, ainda está faltando esse A. Para descobrir esse A regra é tu pegar e substituir um ponto que tu conhecer da tua parábola. Pode ser qualquer um, desde que não sejam as raízes, tá? Pode ser aqui o termo independente, poderia ser o y, o vértice, né? O x e o y do vértice, poderia ser um outro ponto localizado aqui, tanto faz. Basta que tu substitui um ponto ali para descobrir o A. Ó, a Stephanie disse sim, boa. Reginaldo, tudo certo. Reginaldo é suspeito, professor de matemática, mas que bom que tá tudo certo. E sim, gurizada, nessas épocas de live a gente está tudo assistindo as aulas dos colegas. Então aí o grande professor Maurício e o grande professor Reginaldo estão acompanhando a minha aula, assim como eu acompanho a deles sempre. Tranquilo, gurizada, sim ou não? De boas? Sim? Deixa eu ver ali o que vocês estão falando. Juliane, na boa. Boa, Juliane. Boa. Pessoal, só para, na verdade, agora eu olhei o horário, né? Eu até queria mostrar um outro método para vocês, mas aí fica para a próxima aula. Vou até dar um spoiler, que na próxima aula a gente vai continuar a partir daqui. A gente vai descobrir como é que a gente pode determinar a mesma lei da função para a mesma função para o mesmo gráfico a partir de outro método que é através de sistemas lineares, tá? Tem gente que acha ele mais fácil, tem gente que acha ele mais difícil, eu prefiro a forma fatorada, mas eu sempre gosto de mostrar as diferentes ferramentas, né, que a gente tem, para daí sim vocês escolherem o que vocês acham melhor na prova. Esse é o melhor tipo de aula que a gente tem, né? Larga várias ferramentas, o aluno escolhe a que for mais conveniente para ele. Aí na aula que vem a gente continua, tá? Não vou pegar e chegar a fazer, porque eu acho que se eu começar a fazer pelo sistema, eu vou invadir um pouquinho a próxima aula. E eu acho que teve um dia que eu até invadi um pouco e eu procuro sempre não invadir a aula dos colegas, que eu acho meio chato, tá? E aí a gente continua na aula que vem. Vou fazer uma lista de exercício para vocês referente a x e y do vértice e também a descobrir uma lei de função a partir do gráfico, tá? Só que eu vou ver se eu ainda posto essa semana ou na semana que vem. Se eu postar na semana que vem, vai ser depois então da nossa aula para vocês terem visto toda a parte ali de determinar a lei de função. Caso eu poste essa semana, aí eu vou pedir ali para darem um recado para vocês, ó, não façam as últimas questões porque não vimos a matéria ainda, tá? Pode ser?
vou ver ainda, vou me organizar, ver se eu posto essa semana ou na outra. Enquanto isso, faz as listas que se tiver atrasado, né, que eu dei para vocês antes. Tranquilo? De boas, pessoal? Sim ou não? E aí a gente finaliza a aula e vocês voltam lá para trocar uma ideia sobre, acho que é biologia, né? Pelo menos era biologia. Tranquilo? Sim ou não? Deem tchau para mim aí para não ficar no vácuo, né? Tchau, pessoal. Foi um prazer aí dar aula para vocês mais uma semana. Semana que vem a gente se vê de novo. A gente segue na matéria ali falando de função quadrática. Vamos falar de muitas funções até o final do ano. Tá? Tchau, tchau para vocês. Dá tchau aí, meu. Quem não dá tchau não passa no vestibular, hein? É aquela praga que eu sempre rogo para vocês darem tchau pro professor, né? Para não deixar ele no vácuo. Daniele disse combinado. Brincadeira, tá? Todo mundo vai passar no vestibular, mas eu gosto de meter o terror para vocês darem tchau. Tchau, gurizada. Ó, Juliana falou bye. Valeu, Soro. Obrigada. Daniele, combinado. De boas, prof. Feito. Reginaldo, tudo tranquilo. Baita aula. Valeu, grande colega, Reginaldo. Stephanie, tchau. Daniele, tchau. Obrigado. De nada, pessoal. Capaz. Tamo aí. Obrigado pela presença. Tchau, tchau pra vocês. Os guri. Ariel, tchau. Meu, eu mandei link até pra minha namorada assistir a aula. Ela tá ali me assistindo. Ariel mandou tchau. É assim, a gente manda link pra todo mundo, né? Nicole, tchau, prof.